Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média, o lugar onde não dá tapinha nas costas, não passa a mão na cabeça, de repente dá até umas voadoras nas costas pra você ir pra frente, pra você evoluir, pra você ir pro próximo passo. A gente fala aquilo que a gente acredita que vai te ajudar. Não é por maldade, é por amor, mas tem hora que alguém precisa te dizer. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é bem relevante, bem pontual, né? Aonde você coloca seu foco nos momentos difíceis. E a gente tá fazendo esse podcast na sexta, pelo menos ele tá indo ao ar na sexta-feira de Páscoa, sexta-feira da Paixão. E vai ser um podcast evangélico, Jerônimo, gospel? Não, vai ser um podcast de onde você coloca o seu foco nos momentos difíceis da tua vida. Vamos falar disso agora? Vamos. Então roda a vinheta. E eu tô aqui com o Paty Araújo. Opa. E eu, Jerônimo Temel. E vamos começar assim com o assunto, né? A gente tá no meio de uma pandemia, mas a gente não vai ficar falando de pandemia, não vai ficar falando de crise, de coronavírus, de Covid-19, não é esse o aspecto agora, porque... O aspecto é o momento de dificuldade, né? Como é que onde que tá o seu foco no momento de dificuldade? Esse é um momento de dificuldade, é um cenário de dificuldade. Não é o primeiro, nem o único. E nem vai ser o único, nem vai ser o último, né? Então, por exemplo, e aí uma coisa que é bem importante, que a gente já vai falar logo aqui, tá? A gente não vai ficar aqui querendo medir quem sofre mais ou quem sofre menos, o que é melhor ou o que é pior. Eu gosto muito da frase que a pior dor... Qual é a pior dor, Paty? É aquela que você tá sentindo na hora, agora, né? A pior dor é que você tá sentindo agora, no momento, né? Então, assim, o objetivo aqui não é uma discussão política. A gente não vai discutir, a pior dor é das empresas que estão quebrando e as pessoas vão morrer de fome. Quem tá passando fome, essa é a pior dor. A pior dor é as pessoas que vão pra rua e aí morrem de Covid. As famílias que estão perdendo pessoas de coronavírus é a pior dor. Então, cada um vai ter a sua dor. A dor pior é da hora, né? E a gente, quando pensa nesse momento, a gente lembra da sexta-feira. Não tem como esquecer da última sexta-feira de Páscoa, né, Paty? A gente estava exatamente aqui em casa. Eu já fiz essa reflexão desse ano. Fez, né? A gente estava aqui em casa, a gente saiu daqui, virou ali pra direita, eram umas 4:30 da tarde. A gente falou, vamos na praia? Vamos. Vamos jogar um frisbee. Um frisbee. Aí eu fiz um sanduíche pra Carol, pro João. A gente comeu um sanduichinho, saímos daqui, entramos na praia, atravessando a rua, chegamos no calçadão, eu fui jogar frisbee com o João, era uma sexta-feira da Paixão. Carol chegou empolgada, falou, mamãe, vem cá, eu quero só te mostrar uma coisa. Então vocês foram jogar frisbee. Eu falei, eu não quero não, eu vim jogar frisbee, quer ir, vai lá com a mamãe. Aí durou mais ou menos 40 segundos, a Carol vai dar uma cambalhota e ela cai de cabeça pra baixo da barra e pra não bater de cabeça no chão, ela bota o braço. No que ela bota o braço, né, o braço dela literalmente dobra pra trás, ela teve uma fratura 100% ao contrário. 100% ao contrário. Ela teve uma fratura de grau 4, que é a pior fratura que tem do úmero. O braço soltou completamente, cirurgia de 3 horas. O braço dela levou mais de 20 pontos na cirurgia. Aliás, Dr. Campinhos e toda a equipe do Dr. Campinhos aí. Dr. Elton, Dr. Campinhos, enfermeiras, todo mundo. Obrigado por vocês consertarem o bracinho da Carol. E foi um momento difícil. Johnny, isso é besteira em relação ao que a gente tem pra gente passando. Claro, sempre vai ser, sempre vão ter dor piores do que a nossa e sempre vão ter dores menores que a nossa. Mas eu a acho discussão que não é essa. Não é concorrência. O fato é, como seres humanos que somos, uma coisa que a gente tem em comum, a gente dorme, a gente cansa, a gente faz cocô e a gente sente dor. É isso. Né? E no momento que sente dor, no momento que acontece alguma coisa, que você tá numa situação difícil, o que você faz? Isso faz toda a diferença onde você vai colocar seu foco. E quando a gente fala de sexta-feira da Paixão, a dor do braço da Carol fica pequena diante da dor de quem, Paty? Pô, de Jesus, né? De Jesus. Né? Jesus se você imaginar, né, o cara assim, né, bem direto. Jerônimo, eu sou ateu. Beleza, não tem problema. Vamos pensar num Jesus histórico. Vamos pensar numa história como a gente tem, como se descobriu o Brasil. O dia da crucificação de Cristo como a história, o dia que se descobriu o Brasil. Né? Um cara chega lá, vira pra ele e fala assim, bicho, você é mesmo filho de Deus? Se você negar que você é o filho de Deus, eu não te mato. Não, ele silencia, é condenado à morte por crucificação junto com 2 bandidos e a qualquer momento ele podia negar aquilo. E aí ele segue até o fim. Né, com prego na mão, prego no pé. Tem teoria de que não foi pregado, não importa, né? Morreu numa cruz com uma coroa de espinhos, bebendo vinagre e uma enfiada de espada nas costelas, na lateral do corpo, para ver se ainda estava vivo, e seja lá o que for. E aí eu fico pensando assim, tudo que ele precisava dizer, não, eu não sou filho de Deus. Era pegadinha no malandro, não sou eu, tô liberado da parada. Falando do Jesus histórico, né? Que coragem, assim, que ele teve de não negar, bastava ele negar, ele não passava por nada disso. Falando do Jesus para quem acredita no Jesus como o tal, né? O Messias,
Que coragem, né? Porque ele sabia por tudo que ele ia passar. Não, coragem de qualquer jeito, porque coragem, seja um Messias, porque ele estava encarnado, jeito, ele estava como ser humano aqui, ser né? humano, sabendo tudo que ele ia passar, ele passou por tudo aquilo. Passou por tudo. Mas beleza, mas Jerônimo, o que vocês vão falar hoje? Então, eu quero falar do momento da dificuldade, porque todas as vezes que a gente se depara com algum momento difícil na vida, né, o que aconteceu no dia da praia? A Paty veio correndo com a Carol gritava, eu e o João ouvimos o grito dela lá longe, a gente não reconheceu que era a Carol logo, era muito alto e a Paty estava razoavelmente longe, né? E era muito alta, a Paty veio, eu já vi um movimento, porque foi tão feio, as pessoas ao redor vieram juntos, tipo, viram que a coisa foi horrorosa, o braço dela ficou solto, né? E aí eu agarrei Carol, agarrou Carol e eu gritei, Jerônimo, Carol quebrou o braço. Quebrou o braço. E eu olho de longe, já vejo o braço dela, eu já vi que era feio, de longe, assim, quando eu vejo a Paty de longe, muito mais distante do que aqui na janela, eu já vi que era feio, que você já viu que o braço dela não estava adequado, vamos dizer assim, que deveria ser um braço, não era um braço, era um S, né? Então dava pra ver que era muito feio o negócio. Resumindo, quando a Paty chega pra mim, qual foi a minha primeira atitude que eu virei pra Paty? Falei, você vai com aquele casal no carro, pega com eles, vai pro hospital Praia da Costa, eu vou com o João em casa, deixo o João com a minha mãe, eu pego a carteirinha do plano de saúde, encontro de carro lá no hospital. E a Paty entrou no carro, foi pra lá, chegou, bateu o raio-x, quando bateu o raio-x, eu tava lá, a Paty ficou com a Carol e eu fui ver o resultado do raio-x, quando o cara acabou de fazer eu fui com a Carol bater o raio-x, quando o cara botou no vidro, assim, naquele negócio que vê o raio-x, né, aquela luz, ele botou, olhou pra mim e falou, pai, é muito sério. E aí eu fui pro médico dali, quando eu entreguei pro médico, o médico acendeu aquela luzinha pra ver o raio-x, botou no raio-x e falou, pai, é grave. É muito grave. Né? E aí a gente atirou daquele hospital, foi pro hospital mais preparado pra fazer a cirurgia, contacta médico, não sei o que, tal, e aí sim foi feito. A questão é, ali naquele momento, algumas pessoas, é muito louco, né? Algumas pessoas naquele momento do desespero, sabe qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem, Paty? Por que isso aconteceu comigo? Essa é um dos repertórios. A pessoa pensa assim, como que aconteceu isso? Cara, acho que a pior pergunta que você pode fazer... É a pergunta que não resolve nada, né? Assim. Como poderia acontecer isso comigo? Como que aconteceu com a menina? Senta aí agora que eu vou te explicar, ao invés de socorrer a minha filha, né? Senta aí que eu vou te explicar. Mas não é o que as pessoas fazem? O cara sofre um acidente e fala, mas como que isso aconteceu? Porra. É uma reação irracional que... como que isso aconteceu? Não importa como isso aconteceu, vamos ter o foco na solução. Mas eu preciso falar isso pra você que tá ouvindo aqui agora, que isso não é só no momento que você quebra o braço. Eu preciso te dizer que isso é na tua vida como um todo. Todo um ser humano vai enfrentar desafios, todo. E o nosso cérebro, ele busca padrões o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro, Paty, buscando padrão. E ele vai entender como que você reage diante das situações. Então, por exemplo, tem gente que... Você vai treinando... Né? Você vai treinando e tem uma hora que você tá treinado, sua reação é instantânea. Aquela, você não pensa. Eu fui goleiro de futsal há 11 anos, né? Não sei se já falei aqui no podcast, eu fui goleiro de futsal. Acho que você nunca falou, não. Não, nunca falei, né? Eu fui goleiro de futsal de alto rendimento por 11 anos. Se falou, não lembro. Não, serve de nada. Eu fui goleiro do Vasco, fui goleiro do Fluminense, do América, do Canto do Rio, do Sírio-Libanês, do Paysandu, da Hebraica. Eu fui goleiro de vários clubes do Rio de Janeiro de futsal de alto rendimento. Joguei até a categoria que seria o profissional, que é o adulto, né? Joguei do pré-mirim na época até o que seria o adulto hoje profissional. E tive todas as lesões que você possa imaginar na vida. Todas. Mas não era isso que eu queria contar. O que eu ia contar, eu não lembro mais. Eu acho que era sobre treinar. Provavelmente você ia falar que treinava como goleiro. Obrigado. Sobre treinar. Perfeito. Já tinha esquecido. Se a gente foi e voltou. O que acontecia? Quando o cara... Futsal é um jogo muito rápido. E o chute do cara, ele ganha uma velocidade muito grande. E muitas vezes, quando o cara chegava assim a 1,5 metro de mim, ele dava uma varada. Era goleiro de futsal. Né? E às vezes eu fazia defesa e vocês iam me perguntar, como que você fazia aquilo? Não sei, aquilo era só um reflexo natural de todos os treinos que eu fazia de segunda a sábado. Cara, isso é um ótimo exemplo, porque goleiro é muito reação, né? Muito. E reação, pra quem não é goleiro, se você me colocar num gol e vier alguém chutar, quando a bola vier, minha reação natural vai ser assim. É isso, vai se defender. Vou me defender. E a reação é onde eu uso meu corpo. E o goleiro, ele vai na bola. Você vê como você pode treinar. Você pode treinar pra se assustar e não fazer nada e se defender. E você pode treinar pra você ser o cara que impede a bola ali, né? E olha que legal isso, né? E olha que incrível isso, pro bem e pro mal. As pessoas no dia a dia deles, eles simplesmente reproduzem o que eles estão acostumados a fazer. Então a pessoa às vezes começa a treinar lá na caneta, né? Acabou a carga da caneta, a pessoa fala, porra, acabou a carga. Logo hoje que eu ia escrever. Isso acontece comigo. Só acontece comigo. Pneu furou. Cara, não acredito que essas coisas só acontecem comigo.
Eu fico imaginando, se o pneu do carro furar, só acontecesse com ele, borracheiro morria de fome, né? Porque quantos pneus de carro furou na tua vida contigo, Paty? O prato de todo mundo chega assim também, né? Restaurante, o prato de todo mundo chega, o seu errado. último, porque chega errado. Pô, cara, sempre é comigo Sempre é comigo. Sempre mesmo? Será que é sempre contigo? Será que tu é tão especial assim, cara? Que só você que chega atrás. Então, quando você vai treinando olhar para o problema, quando as coisas vão ficando mais sérias, não queira ter foco na solução para resolver o problema do braço da tua filha quebra, que ele nunca quebre, tá? Que o braço da tua filha nunca quebre na vida, que você nunca tem que enfrentar uma situação dessa. Eu já lidei com algumas dessas. Meu pai infartado 3h30 da manhã, acordou, filho, me acordou, filho, tô infartando, né? Aí, e a pessoa que infarta sabe que tá infartando, que é diferente, é tudo diferente. Falou, filho, tô infartando, 3h30 da manhã, toma a decisão, bota meu pai no táxi, vai pro hospital, já ligo pro hospital, você tem cardiologista de plantão? Não tem, só tem clínico geral. Falei, pai, tá infartando, tô infartando. Aí eu pego o táxi, falo, entra naquele hospital ali. Era o Procardíaco no Rio de Janeiro. Não tinha nem plano de saúde com o meu plano. Assino um cheque e falo, salva meu pai, bicho. E meu pai ficou lá no hospital. Eu lembro isso tem 20 anos, 25 anos isso. Eu tinha 20 anos de idade, já era um garoto na época. Salvou meu pai. Eu lembro que a conta deu 20... Meu pai ficou 12 horas no hospital, né? Reverteram o infarto e depois levaram para o plano de saúde. Eu lembro que deu R$27 mil na época o dinheiro. Isso devia ser muito dinheiro hoje. Muito dinheiro hoje. Mas foi foco na solução. Resolve a parada, depois eu vejo o que vai dar, né? Ai, mas e se eu não tiver dinheiro? Mas e se não sei o que lá? Se eu pergunto 3 e se, meu pai tinha morrido infartado, né? Porque a reversão foi na hora. Fizeram o cateterismo dele, angioplastia, abriram a artéria que estava entupida e salvaram meu pai na hora ali. Então, se eu penso, e se tinha morrido? Só que esse treinamento, Paty, é isso que a gente tem que falar aqui. Esse treinamento ele não acontece quando o teu pai está infartando, quando tua filha quebra o braço ou quando você está numa situação de extremo risco. Ele acontece muito antes, ele acontece quando o pneu fura, né? Quando o teu prato no restaurante chega errado, chega queimado, chega sei lá o quê. Porra, minha comida tá fria. Porra, olha só, cara, minha comida tá fria. Ótimo, e qual é a solução que você vai dar pra porra da comida fria? Então, se você não começa a treinar o foco na solução desde agora, o que vai acontecer é que quando você tiver um problema de verdade, o teu foco vai estar onde? No problema. Você vai ficar paralisado, vai tentar entender como aquilo aconteceu. Por que isso acontece? É muito louco, né? Eu gosto muito da ideia de que a gente fala muito disso em alguns treinamentos nossos, né? Que é o improviso da vida. Não dá pra... Algumas pessoas falam assim, por que isso não podia ter acontecido comigo? A frase que eu gosto é, bicho, não só podia, como aconteceu, parceiro. Caraca, ela não podia ter me largado, tanto podia que te largou. Minha filha não podia ter quebrado o braço, tanto podia que quebrou. Eu honro sua dor, tá? Eu não sei qual é a dor que você tá falando assim, tal coisa não poderia ter acontecido comigo. Eu honro qualquer dor que você tenha, por maior que seja. Eu tenho certeza que existem dores muito maiores do que ver minha filha com o braço solto. Eu tenho certeza disso. E eu honro todas as suas dores, tá? Agora fala, isso não poderia ter acontecido comigo? Poderia, tanto poderia que aconteceu. Agora a pergunta é, e agora? E qual é o teu próximo passo? Até quando a gente vai ficar preso naquela história do passado e até quando a gente vai seguir pra frente? Então, se eu fico ali olhando a Carol, meu Deus, o que eu faço? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, como foi acontecer isso? Paty, você foi deixar ela cair, não foi isso que aconteceu, né? A Paty não deixou ela cair, foi um acidente de criança brincando num pula-pula, numa barra. Então, o fato é, o foco na solução, ele não nasce na hora do problema. Ele nasce na caneta que acabou a tinta, no prato que atrasou, no fio de cabelo que vem na tua comida. Bicho, porra, fio de cabelo na minha comida. Ô, garçom, porra, como que pode? O fio de... Garçom, fio de cabelo na minha comida, você pode trocar para o meu prato? Acabou. Quanta energia você vai colocar para resolver um problema, né? Os problemas, e tem outra coisa... Pega essa, por favor, tá? Os problemas, eles têm o exato poder que você dá a eles. Problemas, o que as pessoas falam de você, o quanto falam mal de você, tudo isso tem o exato poder que você dá a eles. É muito real essa frase. Parece que não, mas é muito real, né? A gente, muitas vezes, o ser humano ele precisa de referências, né? A gente só sabe que um dia é um dia lindo pra ir pra praia que tá azul, porque existem dias cinzas. Se todo dia fosse azul, não existiria a frase, nossa, que dia bonito, eu acho que eu vou pra praia. Porque todo dia é igual, né? Então, quando a gente tem a referência de um problema muito maior de alguém, a gente consegue dar uma nota inferior para aquele nosso problema, né? Sei lá, cara, eu sou empresária, né? Nós somos. E não tá sendo fácil. Não tá sendo um momento fácil para quem tem empresa. Não tá sendo um momento fácil para quem trabalha. Muita gente perdendo emprego. Para quem é autônomo. Para quem é autônomo. Não tá sendo fácil para ninguém. Não tá sendo fácil para ninguém. E aí
se sempre eu vou ter uma referência que talvez faça o meu problema, por maior que seja, diminuir. Porque pode ter alguém que está internado, que gostaria de estar internado e não está, porque não existe nem leito no hospital. Né? E aí isso faz com que o quê? Com que eu consiga dar uma nota menor pro meu problema. As pessoas até dizem assim, né? Ah, pô, porque você vai fazer o quê? Vai ver uma tragédia maior? Não, mas é verdade. É uma forma de desempoderar o seu problema. Né? É uma excelente pergunta. O seu problema verdadeiramente hoje, de 0 a 10, qual o tamanho dele? Né? Se ele é... Jerônimo, o meu hoje é 9. Eu tô com saturando de oxigênio 80, tô 75, preciso ser entubado e não tem CTI para me entubar, porque isso vai acontecer. Aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, e se a gente não fizer a nossa parte, vai acontecer. Isso não tem pra onde fugir, né? Eu não tenho aparelho, entendi que teu problema é 9. Então o que você pode fazer para ele virar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2? Porque quando você bota, olha o poder do que a gente está te falando aqui. Quando você bota o foco na solução, você está em ação. Todo sofrimento e toda dor, ela só acontece no agora. Mas ela acontece no agora porque você se joga pro futuro ou pro passado. Então presta atenção que eu vou te falar. Eu ia pro dentista, e aí eu tinha medo na quinta-feira, o dentista era na sexta. Eu já tinha dor de barriga na quinta. Até que alguém falou pra mim, o que tá acontecendo contigo? Eu falei, não, tô com dor de barriga. Por quê? Por causa do dentista. Mas não tá nem sentado na cadeira do dentista. Que dentista? Que Cadê dentista? Ele tá aqui? Você já sentou? Né? Ele tá com a broca enfiada no teu dente? Então, se a gente realmente levar isso a sério, que a gente foca no presente, no que a gente pode fazer, a gente não permite que a nossa mente vá no problema. E eu diria mais, eu diria que de 95% a 99% dos problemas que a gente sofre por problemas que sequer chegam a acontecer. Problemas que sequer chegam a acontecer. Quantos problemas na vida a gente já não sofreu e não aconteceu? A gente sofre muito, né, como ser humano, assim, por problemas não reais, problemas que nunca aconteceram. Sofre pelo resultado de um exame que não chegou, sofre, eu vou fazer um exame, ai meu Deus, o que será que vai dar esse exame? Né? Quem nunca teve aquele friozinho na barriga para abrir o resultado de um exame, de uma mamografia, de uma como é que chama? Uma punção que tenha feito, né? Outro dia uma dentista... Já fica esperando o resultado, já fica sofrendo. Meu Deus, ali. Aí você sofreu aquilo tudo e depois falou, tem nada, ó, tudo bem, tá certinho, né? Quando eu fiz o exame lá do coração, que viu minhas artérias por tudo dentro, bonitinha, tudo bonitinha, caraca, sofri 3, 4, 5 tá, ok? Carótidas, ok. Eu sofri 5 dias por daquilo, e quando eu sentei na frente do primeiro médico pra fazer o exame, ele falou assim, vou fazer o exame em você, que eu descobri recentemente que as minhas carótidas estavam comprometidas. Tive 6 meses de depressão. Ali o cara já me destruiu, né? Ele já me destruiu. Eu falando que o exame que ele ia fazer em mim, ele tinha acabado de fazer e descoberto que a carótida ele tava... magrinho, super bem, Falei, né? puta, cara, o cara é médico, magrelinho, se cuida, faz atividade, tá entupido, imagina eu, né? Embora eu hoje me cuido muito, mas... de coragem pra terminar o exame, né? Cara, quando ele veio com aquele negócio pra mim, que era um gelzinho que passa aqui com uma maquininha, parecia que ele tava vindo com um facão desse tamanho, era a maquininha. Mas o que é importante, que brincadeiras à parte, o que a gente tá falando quando você fica com foco na solução, não dá tempo de você sofrer pelo que não aconteceu. Eu vou dar um exemplo de um cara... E desculpa, posso só falar uma coisa? Claro. Isso que a gente tá falando não quer dizer... Não, isso a gente tá fazendo é um podcast, então a gente bate à vontade, você fala à vontade. É porque você ia dar um exemplo, não queria que você perdesse o raciocínio aí. Beleza. Eu sou gentil. Sim, muito obrigado pela sua gentileza. Esqueci o que eu ia falar, poxa vida. Não, pera. Esqueci. Eu tava... Provavelmente não vai lembrar nunca mais. No próximo podcast, então você volta. Lembrei o que eu ia falar. Vai. Eu ia falar o seguinte, isso que a gente tá falando quer dizer que você vai deixar de ser humano, né? Você vai deixar de sentir os seus problemas. Mas só de você ter autopercepção, eu, por exemplo, tem dias que se eu me distraio, o trabalho, aquilo que eu preciso fazer, daqui a pouco eu tô cheia de ansiedade, parece que eu tô vivendo um problema... E é só uma coisa que eu tenho que resolver no trabalho, cara. É só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. Quando eu me dou conta disso, aí você dá um freio naquilo, né? Você fala assim, não, peraí, pelo amor de Deus, pô, isso aqui é só trabalho. Porque isso tem o tamanho, a força e o poder que você dá pra ele. Se a gente se distrai, a gente dá um tamanho número 9 no negócio, entendeu? Isso. Que devia ser número 2 ou 0, porque a vida acontecendo. Eu vou contar o caso de um cara que tava passando por um problema sério, ele teve uma dor de estômago e aí resolveu ir no médico, tava tomando antiácido, não tava dando certo, foi no médico, falou, vamos fazer, você não tem nada, bicho, você é jovem, vamos fazer uma endoscopia. Quando fez, só pra garantir, você te desencucar da coisa da tua cabeça. Resumindo, o cara estava com câncer no estômago, era um câncer agressivo, super agressivo, ele teve que fazer uma cirurgia muito grande, a cirurgia não saiu, foi bem sucedida, o bicho ficou não sei quantos dias no CTI, de repente acordou.
E o que ele só falava o seguinte, ele falava assim, doutor, eu quero ir do CTI pro quarto. O que eu preciso fazer para ir pro CTI pro quarto? Focou na ação, né? Na ação. O médico falou, isso, isso e isso. Quando a tua taxa tal tiver tanto, não sei o que, tiver tanto, não sei o que, você vai pro quarto. Ele falou, o que eu posso fazer daqui pra minha taxa fazer isso, isso e isso? Tá bom. Aí ele foi pro quarto. Doutor, o que eu tenho que fazer pra ir pra casa? Não, pra você ir pra casa precisa disso, 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 disso. Então, beleza. Quando ele foi pra casa, ele teve que continuar um tratamento quimioterápico. Aí ele queria botar, chama Portia-Cat. Se não foi esse nome, é próximo disso. Que é um aparelhinho que bota, é tipo uma punção que bota aqui no peito, que a pessoa pode tomar um medicamento por aqui, não precisa ficar fazendo punção, de tomar toda hora. E aí ele falou assim, eu quero botar isso aqui. O médico falou assim, não vai dar tempo não, até fazer o seu tratamento. Ele falou, doutor, a sua parte é me dar o pedido, a minha é conseguir. Que massa. Sabe o que aconteceu? Que massa. Fez, botou. Ele já estabeleceu qual a meta dele. É isso, ali ação é dia isso. após dia até conseguir aquilo E isso que é ele foco queria, no né? quê? Na solução. Quem tem foco na solução não tem tempo pra Foco na sofrer. solução cura tanto. Você deu um exemplo aí, puta drástico, mas eu lembrei de outro que não é competição, mas acho que eu ainda vou ganhar de você, na tragédia. Não é competição, mas vou ganhar de você. Beleza, Patrícia Araújo. Não é competição, mas vou ganhar. Cara, mas nem é tragédia, porque ele saiu do hospital graças a Deus. Isso aí. Mas assim, o foco na ação cura tanto. Você já viu aqueles casos de pessoas assim que morre alguém da família? Eles estão passando por um momento difícil, por alguma razão, tem dificuldade de enterrar ou liberar o corpo, Recife, sei lá o quê. Recife, eu não vou matar a tua história, vou deixar você contar, mas eu sei exatamente esse caso, vou só falar. Recife teve greve do IML, do Instituto Médico Legal. Ninguém tava liberando o corpo. Cara, ao invés da pessoa... É claro que a pessoa começa sofrendo por aquele ente ali, aquele parente, aquela pessoa que morreu. Mas daqui a pouco ela tá tão ocupada em resolver aquilo para liberar o corpo. Para liberar o corpo, para, graças a Deus, ter o direito de enterrar aquela pessoa, que quando enterra faz, graças a Deus, eu consegui enterrar. Se torna uma vitória, né? A gente morava em Recife nessa época, se não morava, estava bem conectado com Recife, e eu lembro desse momento que a gente via a moça comemorando, acabei de conseguir liberar o corpo do meu pai. Então a pessoa tira o foco é óbvio que a gente não quer todos nós vamos passar pelo luto das perdas que a gente vai ter ao longo da vida, faz parte dessa jornada material. A gente tá só querendo mostrar o quanto que a ação de fato, né, o quanto ela te focar ajuda na no solução processo, te ajuda no processo. Ela te ajuda no processo. E talvez você saiba, talvez não, né? A gente lê a Bíblia aqui em casa, eu tenho estudado muito Tiago, né? Eu tenho adorado estudar Tiago. E eu queria citar uma passagem rápida, porque a gente está vivendo isso agora. Se a gente focar no problema da pandemia, tem um monte de meme aí, né? O cara, tipo, aí mostra o cara com uma máscarazinha. Ele não é que ele tá não é que ele tá de máscara, ele está dentro de um saco plástico com buraquinho. Eu assisti no Jornal Nacional. Eu assisti no Jornal Nacional. Então, se a gente der mole, a gente começa a focar só no problema. Mas qual é a solução que a gente pode ter? Qual é a solução que eu posso ter como empresário? Qual é a solução que eu posso ter como funcionário? Qual é a solução que eu posso ter como autônomo? Qual é a solução que eu posso? Qual é a solução que eu, como ser humano, posso ter para minimizar a dor das outras pessoas? Que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer agora. E aí tem uma passagem de Tiago, que é Tiago 1:12, que ele fala assim, ó, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, eu acho bem interessante que, eu acredito, sabe, Paty, sem entrar na Bíblia agora nesse momento, estaria tudo bem que eu entrasse, mas não é disso que eu quero falar. Eu acredito muito que a vida é uma escola e as circunstâncias são os professores. Não tem pra onde a gente fugir. A vida é uma escola e as circunstâncias são os professores. E você precisa ter coragem, né? A Bíblia fala em vários momentos aí que você seja precisa... forte e corajoso. Um ingrediente importante nisso aí, nessa matemática, é a coragem, né? E Jesus fica indignado quando o cara não é corajoso, né? E Jesus, claro que ele acolhe, claro que ele entende, mas tem a passagem de Jesus na tempestade, tirando um cochilinho, a galera vai lá com um cagaço danado, acorda Jesus, fala, porra, Jesus, tempestade, desculpa a licença poética, né? Porra, Jesus, tempestade pegando, bicho pegando lá, você dormindo aqui, e ele acorda indignado, gente, de para a tempestade. É possível que vocês ainda não têm fé. Você tá no barco comigo. Comigo. Eu fico imaginando, você está no barco comigo, tá sou eu. Por quê? Jesus, tá aflito por quê? Né? E aí o cara fala, cara, você tem que ser forte, tem que ser corajoso. Várias passagens da Bíblia falam de ser forte e corajoso. E aí, dentro dessa lógica, se a vida é uma escola e as circunstâncias são os professores, eu acho que é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer agora, o que essa
pandemia, né? A gente tá aqui em casa, quantos dias sem sair, Paty? A gente tá em isolamento total, nossa empresa está em isolamento total. 3 semanas já, né? Terceira semana. A gente tá completando a quarta semana agora. 4 semanas, eu acho que a gente... Graças a Deus, já tô perdendo noção do tempo. A gente já tá aqui em casa brigando quem compra o ovo que acabou, né? Acabou o ovo, quem vai comprar, né? Outro dia eu tive uma crise de riso. Brasileiro, impressionante, né? O povo criativo. Aí chegou uma postagem... Eu fui ler, assim, né, sem estar despreparada. Eu desarmei, eu tive uma crise de riso. Dizia assim, hoje é meu dia de jogar o lixo fora, sem nem que roupa eu boto. É tipo isso, né? Que emoção, não sei nem que roupa eu boto. Mas voltando aqui, se a vida é numa escola e as circunstâncias são os professores, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que essa pandemia, essa crise, tudo isso está nos ensinando, né? O que isso está nos ensinando? O que eu posso aprender disso? Você, Paty, se a gente fosse aqui, a gente não combinou isso, mas se fosse aqui, tempo real ao vivo, se essa pandemia fosse um professor, uma circunstância que fosse um professor, o que ela está te ensinando? Cara, eu aprendi que o ser humano... Eu reforcei esse conhecimento, né? Que o ser humano realmente ele é muito forte em se adaptar. É impressionante. Eu acordei, acho que na primeira... Você é muito maior do que imagina. Na segunda semana... Você é muito maior do que você imagina. Na primeira, na segunda semana ali, e tinha aquela olhada assim aqui na varanda, aquela vontade de sair, aquela, meu Deus, quando que a gente vai sair um pouco, isso aqui. Até que daqui a pouco, eu já estava adaptada, eu não tinha essa ânsia de quando vai sair. A vida já é aqui, o final de semana já tem cara de final de semana mesmo sendo aqui. As crianças, as escolas as mesmo... brincadeiras das crianças já são de dentro de casa. Já se adaptaram. Você fica, criança tem energia, tem que gastar, tem que sair. E nem mesmo a área comum do prédio está liberada para a pessoa ir. Então, estamos realmente dentro de casa, né? E óbvio, né? Só para deixar claro, óbvio, a gente tem uma condição privilegiada. É óbvio disso. A gente tem um apartamento maior, que as crianças podem correr. Essa mesa vira uma mesa de ping-pong. Aí eu me sinto grato. Aí vem outra parte desse momento da pandemia, né? Que é se sentir grato por aquilo que você pode. É óbvio, eu morei num apartamento de um cômodo único, meu pai, minha mãe e eu, a gente dormia no único cômodo, eu num colchonete a vida inteira, por 26 anos. Então, eu entendo quem pode estar vivendo hoje num cômodo mais apertado e aqui não é uma competição de dor. O fato é, todo mundo saiu de uma situação que tinha para uma situação pior. Uns de uma situação ruim para uma pior ainda, outros de uma situação incrível para uma que não está tão boa, né? Óbvio, a gente não quer competir aqui, beleza? Não é essa competição. Tenho certeza que tem gente que está muito melhor do que eu, que tem uma piscina dentro de casa e está hoje nadando na piscina porque está isolado dentro de uma piscina, e tem pessoas que hoje estão todas 4, 5, 6 no mesmo cômodo passando dificuldade de comida. Mas todo mundo teve que se adaptar. Todo mundo teve que se adaptar. Eu acho que é uma baita força, assim, dos seres vivos, né? A gente teve um cachorrinho, a Maggie, uma vez ela teve uma paralisia da metade pra baixo, assim, das perninhas, não é pra baixo, né? Pra trás, no caso do cachorro. Eu já contei pra uma pessoa essa história, eu falei assim, a Maggie ficou paralisada da metade pra baixo. Aí a pessoa imaginou... das 4 patinhas. Das 4 patinhas paralisadas. Do meio pra trás, era uma salsichinha, ela teve uma obstrução na medula, né? Isso. E aí... O disco saiu do lugar e pressionou e ela não conseguia se mexer mais da cintura pra baixo. E ela ficava sentadinha e tal, e daqui a pouco ela começava a brincar com a cabeça e puxava o paninho que ela puxava pra gente pegar. Em 3 dias ela já tava brincando como se não tivesse nada. É impressionante o nosso poder de adaptação. Então, o que eu diria? Cara... Nada vai nos destruir, porque a gente vai se adaptar. Incrível. As soluções virão. As escolas trouxeram as soluções, muitos meios trouxeram já soluções. Quais são as respostas agora? Nós não temos. Cara, a gente tem muito mais, a humanidade tem muito mais pergunta do que resposta. Mas se você estiver disposto a ser fiel, a ser corajoso, a ser forte, a enfrentar isso como uma circunstância, uma escola, é o que eu sempre falo pra você. Não é engrossando a casca do pé que você vai pisar no chão quente. Quando você pisa no chão quente, a sua casca do pé engrossa. Então eu vou deixar uma pergunta pra você. Cara, se você tá aí verdadeiramente no meio disso tudo que a gente tá vivendo agora, se você é terráqueo e tá vivendo o que a gente tá vivendo agora, deixa pra gente. E se isso tudo fosse um professor, o que tá te ensinando? Né? Eu vou dividir com você o que tá me ensinando. A mim tá me ensinando que eu sempre dizia que cara, quer ver a gente virar amigo um do outro? Quer ver russo virar amigo de americano? Sul-coreano, virar amigo de norte-coreano, norte-coreano virar amigo de americano? É só vir alienígena tentar invadir o planeta Terra. Vir um inimigo maior, né? Maior, né? E a gente tá meio que vivendo o inimigo maior, né? E é óbvio que não há uma baita ajuda da humanidade, mas o que eu tô percebendo é que a gente tá começando a compreender que eu não posso, você não pode, mas todos nós podemos, né? A gente tá arrecadando cesta básica, mandando para quem tá
tá com fome, a gente tá pensando, a gente tem um instituto bem no Capara que arrecada e distribui comida, estamos pensando em antecipar para esse momento. A gente vê gente dentro de lugares muito simples, como Paraisópolis e São Paulo, mulheres que não tinham quase nada, se juntaram para fazer marmita para dar para quem tem menos ainda. Olha que incrível, né? Então a gente vê a Carol, nossa filha aqui, vendo o cara vendendo picolé na rua, aí ela pega os R$50 que ela tem de doação. A gente tem um modelo que a gente faz aqui que vai juntando e ela tem um dinheiro para doar. Ela fala, papai, vou comprar R$50 de picolé do moço, para o moço poder ganhar bastante dinheiro hoje. Então você vai vendo, quem pode vai ajudando o outro do jeito que pode. Então se para mim essa pandemia fosse um professor, ela está nos ensinando que juntos a gente é muito mais forte. Tomara que a gente aprenda esta merda, porque o meu medo é, quando isso tudo terminar, a gente sentir que não, agora é cada um por si e Deus por todos. E a gente vê vários movimentos. Vou te dar alguns exemplos aqui, para a gente chegar perto do fim aqui do podcast. Movimento Não Demito, né? O IGT aderiu, né? Existe um movimento de empresas que disseram, eu não vou demitir até final de maio. E depois de maio, Jerônimo, cara, para de olhar pro problema, porra. Um monte de empresa dizendo que, um monte de empresa na merda, a gente está faturando menos de 80% do que faturava e estamos afirmando que não vamos demitir ninguém até 31 de maio. Eu não quero demitir ninguém por nenhum momento da crise, mas eu assinei lá no site lá que existe, não demito, que até 31 de maio a gente não demite ninguém, né? Não importa o que aconteça, pode não entrar um centavo na nossa empresa que não demite ninguém. Então tem muita gente, né? Mas tem empresário que já demitiu um monte de gente. Para de olhar pra porra do problema. Sempre vai existir. Você não vai elogiar uma ação porque não existe mais defeito no mundo. É isso, né? Você não vai elogiar uma pessoa quando ela não tiver mais defeito nenhum e só sobrar qualidade. Aí não ficou é isso, Jesus. cara. Você vai reconhecer o que tem de bom, né? Aí só sobrou Jesus. Só sobrou Jesus. E olha que Jesus não passou bem na terra, não. Né? Ainda teve hora que ele duvidou, fraquejou e foi buscar a força dele. Então o que eu tô dizendo é, cara, pra mim o que eu aprendi é, a gente é muito maior do que a gente imagina, foi o que a Paty falou, e que eu tô entendendo que nós estamos começando a ver como humanidade, que eu não posso, você não pode, mas todos nós podemos. E só para registrar, se você é um empresário e teve que demitir, eu não tô criticando você, bicho. Não tô criticando. Se você é um empregado e perdeu o teu emprego, eu não tô falando que tá fácil a tua vida. Vamos olhar para o que é a solução. O que eu tô mostrando é, existem caminhos pra gente sofrer menos. Agora, caminho para não sofrer, esse não existe. Agora, tem para sofrer menos, que é focar na solução. Eu não sei qual é o problema que você tá passando agora, mas qual é a solução que você pode dar para ele. Mas o que eu quero te dizer é, deixa aqui embaixo seu comentário. Se a pandemia fosse um professor, o que ela tá te ensinando? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que não é sobre parar de chover, e sim sobre você aprender a dançar na tempestade, né? O mundo não vai parar. Acho que é tipo, não é sobre evitar a tempestade, é aprender a dançar na chuva, né? É algo assim. Por aí. Mas é isso, o mundo não vai parar de chover. Mas quando eu aprendo a dançar na chuva que a coisa começa a acontecer de verdade. Aí eu tô pronto, eu tô preparado, eu tenho reação pra isso. As coisas interferem menos em mim, né? E pra terminar, pra gente sair da média, pra gente mostrar que a gente pode ser muito mais do que a gente é, muito maior do que a gente é, não como pessoa, mas como ser humano, fica meu desafio pra você. Né? Eu não sei em que momento você está passando, mas tem pessoas que estão passando piores momentos que você. Como que você pode ajudar essa pessoa? De que forma criativa você pode ajudar alguém que está pior do que você? Se todos nos ajudarmos, a gente consegue passar por isso com menos sofrimento do que passaríamos se tentássemos cada um olhar para o seu próprio lado. Incrível. É isso. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Sempre, todas as sextas-feiras tem podcast novo. Um abraço para você e... Vamos! Vamos!